o Correspondente Médico. Lembrando que você também pode participar usando a hashtag Correspondente Médico. O doutor Fernando Gomes já está aqui comigo. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Muriel. Vamos trabalhar? Vamos sim. E o nosso primeiro tema de hoje retoma o episódio dessa semana do programa CNN Séries Originais sobre as denúncias contra o empresário Saul Klein. E mulheres denunciam, então, um esquema de aliciamento e exploração sexual. A gente vai ver um trechinho do programa que mostra como que as possíveis vítimas reagiram aos supostos abusos. E aí, eu acho que eu já estava chorando nessa hora, eu não sei. Ele falou assim, então vai no banheiro se arrumar. E aí eu falei, não, eu quero ir embora, o que vai acontecer? Eu quero ir embora. Ela segurou assim em mim e falou, amiga, não tem mais como voltar atrás, você já tá aqui. Parece que nesse momento o cérebro trava, você não tem o que pensar, você não tem o que fazer. A primeira reação, e isso biologicamente, cientificamente comprovado, para uma vítima de violência sexual é imobilidade tônica. E elas tinham esse comportamento de voltar, porque afinal de contas elas não tinham mais nada a perder. A dignidade delas já tinha sido retirada, já tinham sido violadas de diversas formas, porque houve uma exposição à prostituição. Eu não conseguia parar de chorar. Eu só chorava. Muitas meninas relataram que após concluir esse suposto trabalho com o Saul, muitas delas tiveram ideações suicidas, entre elas pessoas que atentaram contra a vida 2, 3 vezes. Vamos repercutir então tudo isso? Doutora, a gente ouve aí muitos relatos de que o cérebro da vítima trava no momento do abuso. Por que isso acontece? Existe uma resposta natural a qualquer situação adversa do cérebro em que você aciona o sistema límbico, que a gente fala principalmente da amígdala, preparando você para basicamente 3 coisas: lutar, fugir ou então paralisar. Como a gente está falando de um trauma que tem um fundo muito profundo em termos de base psicológica e, enfim, estabilidade psíquica, é natural e esperado que alguma coisa muito grave aconteça. E essa resposta ela acaba sendo descrita como quase como se fosse um bug que acontece no cérebro e tem um poder tão grande, na verdade, de provocar alterações sinápticas e até mesmo plasticidade. A gente está falando aqui da força de um trauma que acaba mudando, na verdade, até o significado da própria vida. Então, é uma resposta extrema do cérebro a uma agressão muito profunda. Quais são os traumas que podem vir depois desse abuso? O que a gente sabe que acontece é que existem áreas cerebrais que acabam ficando comprometidas. Então, basicamente 2, né? O córtex pré-frontal, que dá para a gente a cognição, o pensamento, a capacidade de elaborar estratégias e, inclusive, imaginação. E a região do hipocampo, que é essa região profunda, localizada no lobo temporal, que tem uma relação grande com a memória e também com o próprio sistema límbico. Já sabemos que pessoas que sofrem esse tipo de trauma chegam inclusive a ter atrofia dessa região do cérebro de 8 a 10%, o que acaba impactando inclusive no funcionamento da mente depois, comprometendo a concentração, o raciocínio e inclusive a memória. Não é incomum pessoas terem flashback em relação a isso, sensação de baixa valia, autoestima extremamente comprometida. Você muda o cérebro de uma forma definitiva da pessoa, de uma maneira muito triste, na verdade, e às vezes irreversível. E por que as vítimas acabam pensando, depois de tudo isso, em se suicidar? Muitas vezes o que acaba acontecendo é que a estima da pessoa, a dignidade, o próprio sentimento de entender qual que é o significado da vida fica comprometido, Muriel. E chegando numa situação, mesmo que a pessoa não tenha tendência genética de apresentar depressão, ela é colocada com uma exposição tão profunda, eu estou falando aqui do meio ambiente e desse efeito diverso, que ela começa a questionar a sua própria existência. Então, por vergonha, por, na verdade, sensação de despertencimento, muitas vezes despersonalização, acaba enveredando nesse caminho. Então, assim, é uma coisa muito triste, muito séria, que faz parte do conhecimento da neurociência do comportamento e da psiquiatria. E é possível reverter esse trauma? É lógico que sempre que você faz o diagnóstico precoce do ocorrido, e aqui existe um grande desafio, porque acontece uma coisa na mente da vítima que é muitas vezes uma inversão de papel e ela acaba se atribuindo culpa por aquela situação. Então, se você consegue repescar isso no momento adequado, consegue que a pessoa possa ser assistida por profissionais da saúde que têm formação para lidar com isso em tempo hábil, você pode de alguma forma abrandar essa manifestação clínica e pelo menos trabalhar no sentido de reverter o quadro. A grande importância é ressignificar
ocorrido, o que muitas vezes é muito difícil porque mexe com estruturas cerebrais e estruturas psíquicas que estão relacionadas com o nosso pertencimento da vida, com o sentido de estar aqui presente e da nossa própria existência. Bom, a gente segue no nosso quadro, então, agora falando sobre a cepa do coronavírus originária da Índia, porque agora um homem em Juiz de Fora, em Minas Gerais, foi diagnosticado com essa variante. E, segundo o governo mineiro, esse homem chegou da Índia na semana passada, desembarcou em São Paulo e viajou de carro até Juiz de Fora. Ele teve contato só com a esposa, que está, por enquanto, assintomática, em isolamento. Mesmo com as medidas, então, de restrição, a gente está vendo já que a variante começa a se aproximar da gente, inclusive com a possibilidade de transmissão local, né, doutor? Como evitar isso? Muriel, as orientações são absolutamente as mesmas. A gente percebe a dificuldade porque tem toda a questão do contágio, do trânsito que existe de pessoas, de fluidos e assim sucessivamente. Então, utilização de máscara, higiene das mãos, evitar tocar nos olhos, no nariz, na boca, enfim, os cuidados universais. E é lógico que o próprio processo de vacinação acaba ajudando e tendo o seu papel aí predominante. Então, assim, é difícil, é desafiador, mas não é por conta disso que nós devemos abaixar a guarda e nos darmos por vencidos. Tem alguma chance dessa variante não se espalhar de forma local? Olha, a chance existe e é por isso que a gente rema contra, mas realmente é difícil e desafiador. O que realmente faz o desempate é o comportamento de todo mundo em relação a isso, né, e tentando bloquear, porque a gente sabe o que facilita o vírus espalhar, o que dificulta, e a outra coisa que independe da gente agora, que é a nossa característica genética como povo e como o nosso sistema imunológico se comporta. Se o nosso sistema imunológico do brasileiro, miscigenado, com toda essa característica que nós temos, for forte em relação a essa variante, talvez ela tenha pouca expressão. Caso contrário, e provavelmente a gente sabe que o coronavírus ele traz aí desafios e entendimentos diferentes das coisas, se mostre diferente, ele vai se espalhar, mesmo que a gente tente a todo custo bloqueá-lo. Bom, a gente segue falando sobre coronavírus, mas sobre outro assunto, porque o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, exigiu da agência de inteligência americana uma resposta definitiva sobre as origens do coronavírus. Isso porque, lembrando, um relatório da inteligência mostrou que pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan, na China, foram hospitalizados, isso em novembro de 2019, causando aí uma nova dúvida sobre a origem do vírus. Lembrando, doutora, a OMS informou aí que vai preparar uma proposta sobre os próximos estudos a serem realizados sobre as origens do vírus da Covid-19. O que a gente sabe até esse momento sobre isso? A gente sabe que o coronavírus ele veio, na verdade, da manifestação desse vírus do reino animal para o homem. Qual que é a grande dúvida? É saber se isso aconteceu de uma forma natural ou se houve, na verdade, por exemplo, um acidente em um laboratório em que se manuseia o vírus e de uma forma acidental isso se ganhou a população. E é lógico que você pode imaginar, né? Tem um monte de questão política envolvida e, enfim, mas vamos falar da parte biológica e da parte médica. Então, em 2003, a gente tem o surgimento do SARS-CoV, através do contágio de morcego com seres humanos. A civeta é um outro animal que tem um papel importante na SARS-CoV-2, quando em 2019, sendo consumida por ser humano, o vírus ganha o corpo físico dos indivíduos. E em 2020 a gente tem manifestação com alto contágio em ser humano da SARS-CoV-2, do coronavírus, do novo coronavírus que a gente fala e vive até hoje a questão pandêmica. O grande X da questão é entender se isso aqui aconteceu de uma forma natural, através do consumo humano da carne do animal, e, enfim, nas feiras, etc. Isso seria uma explicação que acaba sendo o que a OMS até agora tem manifestado como sendo essa, ou então se a partir de um laboratório de microbiologia, no qual a gente sabe que é importante de fato ter estudo, a gente está vendo até agora, para confeccionar vacina, você precisa estudar isso tudo, mas a grande questão é, houve algum acidente biológico e por algum motivo esse vírus que não era para ter vazado, não ter tido contato com o ser humano, teve e, portanto, a gente está vivendo a pandemia? É esse o X da questão e o impasse. E qual que é a importância da gente entender tudo isso? Primeiro, quando a gente entende a origem, a gente buscar uma resposta, buscar um bloqueio, buscar a cura, buscar controlar essa situação, fica mais fácil. Todo problema, quando é entendido de ponta a ponta, ele é muito mais fácil de ser trabalhado. Pode prevenir, ajudar a prevenir novas pandemias, epidemias? Sem sombra de dúvida. Quando a gente entende o processo como um todo, isso faz para a gente prestar atenção em tudo isso que a gente está mexendo de uma forma diferente. Desde o comportamento humano,
de entender o que se ingere, o que não se ingere, até mesmo cuidado com laboratórios, para evitar que daqui 5, 10, 20 anos, um outro vírus, por exemplo, também ganhe relevância e um grande problema se manifeste em todo o planeta. Agora, doutor, especialistas já vinham alertando que podia acontecer uma pandemia a qualquer momento. A gente pode, de repente, no futuro ou mais perto do que a gente espera, ter uma nova pandemia? Olha, quando a gente observa a história natural da humanidade, isso é quase que impossível de se dizer que não vai acontecer novamente, né? Mas conforme a gente vai acumulando dados e conhecimento, tanto de comportamento para não espalhar o vírus, como também para evitar que eles surjam de uma forma tão contundente, essa chance diminui e faz aí com que a inteligência humana trabalhe a favor da própria humanidade. Vamos para o próximo tema, então. A tenista espanhola Carla Soares Navarro, que já esteve entre as 10 melhores do mundo no esporte, está de volta às quadras depois de se recuperar de um câncer. A atleta, que é essa daqui, de 32 anos, está sem jogar desde o ano passado, quando foi diagnosticada com um linfoma. Ela fez um tratamento de 6 meses de quimioterapia e se curou. Agora ela vai voltar a jogar e pretende encerrar a carreira no fim desta temporada. Vamos começar, então, entendendo o que é linfoma, doutor. Bom, o linfoma é um tumor, é um câncer, podemos falar assim, que tem uma característica maligna que assola aí o sistema linfático e pode causar complicações muito graves e até mesmo a morte, né? Acaba sendo desafiador porque a gente percebe o seguinte: uma tenista é uma pessoa que tem um estilo de vida muito próximo do ideal, né? Se alimenta bem, faz atividade física, repousa. É lógico que o atleta profissional, ele vai um pouquinho além do que o nosso corpo físico, biológico, de fato está preparado para realizar naturalmente. Mas a gente percebe que, independente da vontade dela, surge uma manifestação genética na forma do câncer. E então, combater isso e principalmente terminar uma carreira em alta acaba sendo um grande desafio. Tão nova também, 32 anos, né, doutor? Pois é, isso mostra o quê, Muriel? Não simplesmente a questão do comportamento que a gente tem em relação à vida, né? Mais uma vez, frisando a questão do estilo de vida, né? A gente sabe que existem atitudes nossas que podem aumentar a chance de ter câncer. Então, o hábito do etilismo, a questão relacionada com o tabagismo, a exposição à luz solar, radiação, infecções e assim sucessivamente. E aqui a gente percebe que tem uma questão genética envolvida, que muitas vezes, independente do que você faça, o problema pode surgir e não tem jeito. O diagnóstico precoce, o reconhecimento assertivo de qual tipo de tumor é, qual tipo de câncer é, e o tratamento realizado de uma forma exemplar e perfeita faz com que você tenha mais chance de evoluir bem e de se curar do problema. Como funciona a recuperação no caso dela, que é uma atleta? É diferente de pessoas que não são atletas, por exemplo, estão se recuperando? O grande desafio, Muriel, é que assim, ela não simplesmente está colocando como objetivo voltar a ter uma vida ordinária, uma vida, como que eu posso falar, civil, tranquila. Não, ela colocou aí um degrau a mais, né? E que certamente para um atleta é assim que funciona, né? A mente do atleta sempre é uma mente enriquecida com desafios. Sempre quer fazer um pouco mais, jogar para empatar ou então só para participar não faz muito parte da mente de um atleta profissional. Então, assim, o desafio acaba sendo sim maior, porque além de se restabelecer para viver naturalmente, ela está colocando como alvo ter alta performance, o que implica num funcionamento diferenciado do cérebro, dos músculos e de todo o corpo físico. É difícil para ganhar peso de volta ou não necessariamente? Agora o corpo volta a funcionar normalmente? É lógico que você pode imaginar que existe um baque, né, durante todo esse processo do diagnóstico da doença e do próprio tratamento, que muitas vezes influencia. Eu estou falando aqui da questão do anabolismo, do catabolismo, de ganhar massa muscular, perder massa muscular e assim sucessivamente. Mas a partir do momento que o tratamento chega ao fim, a doença está então controlada, a pessoa entra num processo natural em que, dependendo do seu treino, do seu estilo de vida, alimentação, repouso e etc., ela pode sim restabelecer a saúde do seu corpo físico, ganhar a sua performance e mais uma vez aí brilhar nas quadras. É isso que a gente espera para ela. Obrigada, doutor Fernando Gomes. Obrigado a você, Muriel. E pessoal, até breve. Esse foi mais um Correspondente Médico.